Olá, tudo bom com vocês? Isso aí, querido, isso mesmo que você está vendo. Hoje vamos mais uma vez falar de Oates e Ruby, Ruby e Oates, o nosso amado Roots. Esse casal de Sex Education que deu o que falar na terceira temporada da série, né? Eu particularmente fiquei super confusa, tipo, meu Deus do céu, eu vou mudar absolutamente tudo que eu sempre quis desde a primeira temporada de Sex Education. Sim, eu vou. Eu assisti novamente a terceira temporada da série e eu sempre recomendo você fazer isso alguns meses depois do lançamento, porque nós talvez tenhamos outra cabeça, a gente vai reparar em coisas que não reparou da primeira vez que assistiu, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então agora eu posso dizer pra vocês que eu sou time, rufem os tambores, mas rufem os tambores, eu sou 100% time Oates e Ruby como casal e Oates e Maeve como amigos. Por favor, não me matem, é apenas minha opinião, ok? Eu continuo amando a Maeve com toda a minha força. Fazer o que, né, gente? Opiniões. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui comentar com vocês sobre esse casal, Oates e Ruby, na quarta temporada. Eu acho que ainda tem história pra contar. Eu acho que eles deixaram alguma coisinha ali, uma faísquinha pra gente ver mais a respeito desse casal na próxima temporada. Eu sei que já se passaram alguns meses, mas falar de Sex Education nunca é demais pra mim, então se você também gosta dessa série, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante, tá bom? Pro YouTube recomendar esse vídeo pra outras pessoas, mas chega de enrolação e bora falar de Ruby e Oates. Uma coisa que eu sempre digo e vou continuar dizendo é que se a série tivesse trabalhado nesses dois como apenas um sexo casual, como realmente deveria ter sido, como eles realmente venderam, as coisas seriam muito mais fáceis. Acho que é inegável a química que esses dois têm, mas o problema pra mim realmente é em relação à história. Eu fico me perguntando por que eles colocaram a Ruby pra se apaixonar justamente pelo Oates depois de tudo que aconteceu, porque eles mostraram o Oates no começo dessa temporada inteirinho, mergulhando nesse relacionamento aos poucos e querendo conhecer mais a respeito dela, se interessando pela história dela, pela família, querendo ir na casa dela, pra simplesmente depois falar, ah, foi só sexo casual. Não foi só sexo casual, teve sentimento sim, e teve sentimento com o Oates também, eu não tô louca não, tá? E ainda tem história pra contar sim, afinal de contas, o Oates, ele não retribuiu o eu te amo da Ruby, o que foi uma cena que doeu no nosso coração, no meu, pelo menos, né, com certeza, mas assim, eu entendo o lado dele e eu não acho que o Oates, ele foi o babaca da situação, não, eu acho que essas coisas acontecem, às vezes você ama uma pessoa e não é retribuído e às vezes, mais pra frente, essa pessoa vai perceber que também te amava e é isso. Eu já falei inúmeras vezes, né, aquela coisa de quem me conhece já sabe, que o fato do Oates não ter retribuído o eu te amo naquele momento já foi um ato de amor, mostrando que realmente ele tava curtindo a Ruby e ele não queria magoar ela, ele sabia que se ele falasse que amava a Ruby naquele momento, mesmo não sentindo, e mais pra frente os dois acabar terminando, ia doer muito mais nela, vai por mim. Mas na verdade a gente tem que olhar pra história da Ruby como um todo, assim, desde a primeira temporada a personagem ela foi apresentada como uma patricinha egoísta que não se preocupa com ninguém, uma pessoa extremamente fútil. Acontece que nessa terceira temporada eles mudaram completamente essa visão, mostrando que sim, ela tem essa coisa de patricinha, mas a vida dela não é fácil como ela demonstra. Mostrando que a Ruby, ela meio que criou uma máscara, uma proteção, né, um negócio ali, um muro, para que as pessoas não vejam esse lado mais sensível dela. E eu fico muito puta quando uma galera fala que a Ruby não vai evoluir, que ela não tem que evoluir coisa nenhuma, que ela é uma patricinha egoísta e ponto final, sendo que as mesmas pessoas acabam meio que passando pano para o Adam, que foi um personagem que começou a série como um escroto e cresceu bastante. Eu acho que Sex Education é uma série que de fato mostra personagens reais. É claro que a série é mais engraçada, tem mais essa coisa caricata, mas é uma série que vai mostrando erros e acertos dos personagens, mostrando que até o personagem preferido, que o personagem mais icônico, que é o Eric, vai errar em algum momento. Eu gosto muito quando as séries fazem esse tipo de coisa, porque mostra personagens reais, e com isso, eu hoje não odeio absolutamente ninguém de Sex Education. É como se eu entendesse esses personagens como ninguém, entendendo por que eles erram, entendendo o passado, entendendo tudo
tudo, sabe? E isso faz com que essa série seja tão incrível. Então, eu acho que se o Adam teve uma oportunidade de mudar, a Ruby também tem, entende? E olha que a Ruby, pra mim, ela nem foi tão babaca quanto o Adam, tá? Hoje em dia, gente, o Adam, amor da minha vida. Melhor personagem, estou ansiosíssima pra ver ele na 4ª temporada. E a Ruby também. E algumas temporadas atrás, de Sex Education também, a série tava meio que dando alguns indícios que em determinado momento a Ruby e o Oates iriam ficar. Porque naquele momento que vaza o nude da Ruby, tem toda essa questão, eles falam bastante a respeito dela ter meio que uma vida dupla, dela gostar de ficar com nerds escondida. E o Oates, ele foi um desses nerds. Mas também eu quero lembrar vocês que a Ruby, ela nunca esteve em um relacionamento, e eu acho que a série, ela poderia ter falado mais a respeito disso. Em vários momentos a série foi mostrando que ela tem uma certa insegurança em relação a isso, porque a Ruby, ela tem essa postura de eu sou uma mulher poderosa, absolutamente todo mundo quer ficar comigo e isso. Mas a série também, ela já deu vários indícios que todos os caras que ficam com a Ruby é apenas pra sexo, usam apenas ela como um objeto, e talvez por isso que ela acabou não se apegando a ninguém e criando essa barreira de não vou ter sentimentos, não vou gostar de ninguém, pra ela não se machucar. Eu acredito que na próxima temporada eles podem mostrar que em algum momento ela já se machucou em relação a isso, e talvez por isso ela acabou ficando meio relutante no começo em relação ao Oates. Não tão relutante, na verdade, porque eu acho que ela foi aceitando as coisas, sei lá, rapidamente. Ela teve essa coisa assim de querer mudar o estilo dele, querer que ele andasse ali com os amigos dela e tivesse o jeitinho dela. Só que reparem que todas as vezes que o Oates, ele tinha ali a postura falando, cara, eu não vou fazer o que você quer, eu não vou usar a roupa que você quer, vamos namorar e é isso, ela aceitava, ela ia contra os amigos dela pra poder ficar com o Oates. Então ela era muito aberta nesse relacionamento e, querendo ou não, os dois acabavam tendo um diálogo. Então essa é a questão. Apesar do relacionamento ter sido difícil, foi fácil também, porque o Oates, ele conseguia falar pra Ruby aquilo que ele tava sentindo, e eu gosto muito do Oates quando ele está com a Ruby. Eu acho que o personagem, ele acaba ficando mais seguro de si, ele fica mais interessante, justamente nesses momentos que ele fala, cara, você tá com vergonha de mim, é isso mesmo? Você não quer que a galera da escola saiba que a gente tá junto? Então não vou mais ficar com você. Ele jamais falaria isso pra outra pessoa, porque o Oates, desde a primeira temporada, sempre foi visto como esse cara inseguro, esse cara quietinho, esse cara que aceita absolutamente tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Então eu acho que assim, os dois estavam crescendo, só que a história não deu oportunidade pra tal, porque a Ruby acabou indo rápido demais, falando que amava ele e ele não queria magoar ela, não retribuiu. E também a gente tem que parar pra pensar que o Oates, ele queria continuar no relacionamento porque ele tava curtindo, né? Eventualmente ele podia ter esse sentimento, mas a Ruby, ela não quis continuar, então teoricamente ela que terminou, porque ela não queria se magoar sabendo que ela tava apaixonada por um cara que não estava apaixonado por ela neste momento. Isso também acaba sendo uma maturidade, eu acho que de ambos, assim, a gente vai vendo o desenvolvimento desse relacionamento, mas não deu tempo de desenvolver mais, de crescer mais. Os dois estavam completamente abertos a fazer a relação dar certo, mas... Ai, Ruby... Ai, por que, né, gente? Por que ela foi falar eu te amo naquele momento? Por que não esperou um pouquinho mais? Eu acho que uma grande prova também que os caras sempre queriam transar com a Ruby e somente isso, e ela acabou se acostumando a ponto, tipo, do Oates achar que ela só queria transar com ele e nada mais. E em determinado momento, eu sinto que o Oates, ele percebeu que ela tinha essa barreira ali nela. Tem um momento que a série acaba deixando extremamente claro esse sentimento da Ruby e esse medo de estar em um relacionamento que ela nunca esteve na sua vida, então ela não sabe namorar, ela não sabe como reagir, saca? Que tem um momento que os dois acabam de transar e ela já começa a se trocar ali, beleza, vou embora, e é sobre isso. Ela não consegue ficar ali de carinho ou conversando um pouquinho, ela acha estranho aquilo. E aí, no momento que ela tá indo embora, o Oates oferece pra ir junto com ela, pra ajudar ela com o seu pai, que tá doente e tal, e nesse momento ela fica meio confusa, ela olha pra ele com uma cara assim e acaba perguntando,
isso? Por quê? Você quer transar de novo? Ela não se toca que o cara, ele quer conhecer ela, quer conhecer a família dela, não tá no interesse apenas sexual. E a partir do momento que o Oates, ele fala, não, eu só quero ajudar você com seu pai, ela fala, você é maluco, é? Cara, esse medo de relacionamento, esse medo de se magoar, eu entendo bem, eu entendo a Dona Ruby. Eu acho uma pena a série ter excluído completamente a Ruby da história depois que ela e o Oates terminou, porque eu acho que é uma pessoa que pode acrescentar bastante na história de Sex Education, né? E eu espero que na quarta temporada eles mudem isso, afinal de contas teve uma grande repercussão, eu acho que nem eles mesmos, sabe, imaginavam que isso ia acontecer. Hoje a Ruby tem uma quantidade de fãs, assim, gigantesca. Eu mesma não curtia ela ali nas outras temporadas, afinal de contas a personagem nem aparecia, mas quando eu fui entendendo todo o rolê, fui compreendendo a história dela, eu falei, mano, essa menina é muito complexa, e eu adoro personagens complexos, porque eu acho que são os melhores personagens pra evoluir. E reparem que todo esse rolê dela com o Oates acabou mudando a vida da Ruby em vários âmbitos. Afinal de contas, ela tinha essa armadura não somente com seus relacionamentos amorosos, mas também com seus amigos, que não sabiam muito a respeito da sua vida. Tanto que ela fala, né, que os amigos nunca foram na casa dela, que ela não convida ninguém. Então, a Ruby, basicamente, ela criou uma personagem que não existe. E após o término dela com o Oates, a gente tem essa cena que mostra os seus dois melhores amigos indo até a sua casa, ela chorando e ela recebendo esse apoio, ela dando uma abertura para as pessoas cuidarem dela. Eu acho que a Ruby é uma personagem que, com todo esse negócio do pai dela, ela cuida muito das pessoas ali e ela tenta se fazer de forte e não deixa ninguém meio que cuidar dela, porque ela nunca teve isso. Então agora ela mudou, só que a série não mostrou isso depois, porque depois a Ruby simplesmente sumiu da série. A última cena, assim, específica dela que eu lembro foi no momento que ela tá lutando ali com a diretora, tá com perfume na cara dela, o Eric falando, cara, você é incrível, mas a personagem voltou a ser... Ai, gente, eu queria muito ter visto mais dela, mesmo depois de todo o relacionamento. Eu espero que eles corrijam isso. Já falei isso 500 vezes, mas eu tenho que falar sempre. Então, após tudo isso que eu falei, abri meu coração aí em relação à história da queridíssima Ruby, eu tenho algumas teorias do que pode acontecer nessa quarta temporada com a personagem, com o Oates, com o Eric, com a Maeve, enfim. Agora que a Maeve foi embora, eu acho que o Oates, ele vai ficar meio perdidão, assim, sem saber o que fazer. Eu acho que ele vai ter a sua fase de pegação, talvez, juntamente com o Eric, que também tá solteiro, né? Ambos estão sozinhos agora, então eu acho que o Eric pode tentar arrastar o Oates pra algumas baladas, pra alguns rolezinhos, mas ao mesmo tempo eu acho que o Oates pode tentar ainda ter um relacionamento à distância com a Maeve, a gente não sabe se isso vai rolar, só que claramente não vai dar certo, pelo menos eu acho que não. Então, com isso, eu sinto que o Oates e a Ruby, depois de toda essa repercussão, pode ter uma aproximação, assim, e talvez não seja algo romântico inicialmente, pode ser que eles criem uma amizade muito bacana. Por exemplo, a Amy é uma personagem que, na minha opinião, ali no começo da série, ela não tinha tanto destaque assim, só que foi uma personagem que a galera gostou muito. Então, aos poucos, a gente vai vendo que a Amy vai ganhando mais destaque. Então eu acredito que com isso eles vão tentar fazer com a Ruby na quarta temporada também. E eu acho que uma excelente forma desses dois se aproximarem é através do Eric. Eu gostaria muito de ver uma amizade entre a Ruby e o Eric. Eu acho que tem tudo a ver e seria incrível, porque o Eric, ele sempre fala Ruby poderosa, Ruby rainha, eu amo suas roupas. Eu acho que eles teriam papos assim muito interessantes. Então, com essa aproximação assim desses dois, do Eric sendo mais popular na escola, junto com a Ruby, pode ser que o Oates acabe chegando mais próximo dela também e fique meio enciumado. Eu tenho até uma teoria de que possivelmente na quarta temporada nós teremos novos personagens ou velhos personagens e a Ruby pode ter um relacionamento com algum desses personagens e o Oates ficar enciumado, perceber que existe alguma coisinha ali, existe uma faísca e que ele sente algo por ela, romanticamente falando. Eu sempre gosto de lembrar também que o Oates, ele perdeu a virgindade com a Ruby e após isso, ele não ficou com ninguém, ele não transou com ninguém, então ele não sabe. A única pessoa que o Oates transou na sua vida foi a Ruby e isso pode ser algo também que vai ligá-los, afinal, é uma série que fala bastante a respeito de sexo, então por que não mostrar que ali
ligação dos dois ali começou no sexo, acabou tendo sentimento e o Oates não consegue transar com outra pessoa sem ser a Ruby. E é muito legal, sabe o quê? Que nessa terceira temporada a gente tem aquela cena, né, do encontro deles no boliche que foi maravilhoso, daquele quarteto incrível. E a Ruby acabou meio que se aproximando do Adam, os dois fizeram uma amizade ali que poderiam trabalhar mais. Então seria interessante também se a Ruby fizesse essa amizade com o Eric e ela também, em determinado momento, fosse a ponte que ia juntar novamente o Adam e o Eric, pois eu quero esse casalzinho junto. Imagina só se o Eric for a pessoa responsável por Ruby e Oates e a Ruby seria responsável por Adam e Eric. Tudo pra mim! Afinal de contas, gente, vou ser muito sincera com vocês. Eu gosto muito de Oates e Maeve. Eu shippei esse casal, deve ter vídeo antigo meu falando que tinha que acontecer, tinha que ser endgame. Mas acontece que foi um casal exaustivo, sabe? Assistir a série novamente, ver... Cara, foi muito tempo esperando acontecer. Então, o momento que aconteceu um beijo foi na terceira temporada, após ter apresentado e trazer toda essa carga emocional da Ruby. Então, quando os dois se beijaram pela primeira vez, eu só pensava na Ruby. Eu pensava que a Ruby ia ver aquela situação e ia ficar muito mal. E acontece que, na minha opinião, assistindo mais uma vez essa temporada, eu senti que após toda a enrolação, quando Oates e Maeve finalmente ficaram juntos, a química foi embora. Eu senti isso. Eu senti que eles tinham muito mais química sem beijar do que beijando, cara. O que aconteceu? Então, eu acho que os dois poderiam ser amigos, sim, deles saírem um pouco desse clichê do ai, foram feitos um para o outro. Eu particularmente sou suspeita pra falar, porque eu gosto de casais assim, que tem... ninguém imagina que vai acontecer e quando acontece você fala, uau! Eu não gosto às vezes, né? Depende da história também, de casais que foram destinados a ficar juntos. Então, quando eles me apresentaram Ruby e Oates como um casal da forma que apresentou, eu queria ver mais daquilo. E a enrolação, chega uma hora que enche o saco. E aí eu fico me perguntando, tá? No fundo do meu coração, mesmo falando tudo isso pra vocês, eu sei que Oates e Maeve será um casal endgame. Mas aí, depois de tudo que aconteceu, agora que eles finalmente ficaram, e aí a Maeve vai embora, você fala, putz, vão começar mais uma enrolação. Eu acredito que a enrolação agora, né, enrolou pra eles beijarem, agora eu acho que a enrolação vai ser pra eles transarem. Eu acho, é só uma especulação. E isso é exaustivo pra mim, sabe? É tipo, ai, pelo amor de Deus, não tenho mais paciência pra isso. Vocês se gostam, ficam e ponto. E aí eu fiquei imaginando a Maeve voltar em determinado momento namorando com algum cara que ela vai conhecer nos Estados Unidos e vai trazer esse cara, o Oates vai ficar dividido. E eu fico imaginando também a Ruby namorando ao mesmo tempo e o Oates se sentir sozinho e ele se sentir em uma confusão interna, falando tipo, eu gosto da Ruby, mas eu também gosto da Maeve. Eu acho que tem tudo pra ser um triângulo amoroso e o Oates ficar completamente confuso sobre quem ele realmente gosta, assim. É claro que ele ama a Maeve, ninguém tá falando que não ama a Maeve, desde o começo ele ama ela, mas nem sempre a gente fica com a pessoa que a gente amou pela primeira vez, a gente ama outras pessoas na vida. Não tem essa na vida real, a primeira pessoa que eu amei, eu vou ficar pro resto da minha vida. Não funciona assim. Por exemplo, eu não sei você, mas a primeira pessoa que eu amei na minha vida é um escroto. Graças a Deus que eu não vou ficar junto pro resto da minha vida. Então eu acho que assim, Sex Education é uma série muito real em vários momentos. E é uma série que mostra os personagens em vários questionamentos internos. A gente tem o próprio Eric, que mesmo amando o Adam, que é óbvio que os dois ainda se amam, ele pensou nele naquele momento, sabe? Sabendo que os dois não estavam vivendo a mesma coisa naquele momento e que ele queria uma coisa diferente. Não significa que o Eric e o Adam vão terminar pra sempre. Certamente eles terão um relacionamento com outras pessoas e talvez mais pra frente eles voltem, ou talvez não. Talvez seja só uma amizade e é isso. Uma coisa que eu lembro bastante também é a respeito da série Jane the Virgin. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma série que tem essas reviravoltas. E o clichê da série seria se ela realmente ficasse com o primeiro cara que ela amou, que foi o Michael. E realmente, no decorrer de toda a série, eu sempre achei que ela terminaria com ele. E não foi o que aconteceu, fazendo com que a história fosse diferente. Era um clichê,
mas era um clichê diferente, entende? Então, a gente tem que abrir um pouquinho a nossa mente, assim, tentar viajar. Helena e Stefan de The Vampire Diaries, desde o começo, todo mundo falava, vai ser endgame, esses dois foram feitos um para o outro. Em vários momentos a série falava, eles foram destinados pra ficar junto, e adivinha, não foi o que aconteceu. E agora eu tô vendo que eu que sou destinada a sofrer com esses casais, né? Porque eu sempre shippo os casais errados. Eu já falei sobre isso. Seria muito mais fácil se eu shippasse o Oates e a Maeve. Porque a gente tem essa incerteza se Oates e Ruby vão ficar juntos ou não. Eu acho que não. Mas eu também falava isso sobre Helena, então nunca se sabe, né? E uma coisa também, né, só pra finalizar esse vídeo, eu sinto que o Eric, ele shippa muito mais a Ruby com o Oates do que o Oates com a Maeve, tá? Em vários momentos eu sinto, assistindo essa temporada novamente, que o Eric, ele se empolgava muito mais com o Oates e a Ruby. Sério, quando o Oates fala lá que ficou com a Maeve, o Eric fica até sem reação, assim, eu até entendo, mas o Eric, ele sempre foi uma pessoa tão empolgada com as coisas, e quando ele não se empolgou tanto com o Oates e a Maeve, eu fiquei tipo, cadê a animação do Eric? Não tô vendo. Então, imagina só ele ser a pessoa que vai juntar esses dois. Ai, gente, pelo amor de Deus, tudo bem não fazer Oates e o Ruby, tudo bem nada, mas faz essa amizade dela com o Eric, vai ser tudo. Ela precisa de mais destaque, ela merece. Ela é muito engraçada, ela é maravilhosa. E também os atores, tá? Não queria dizer não, mas eu vi 1 milhão de entrevistas do Asa Butterfield e da Mimi Keane, que interpreta o Oates e a Ruby, e eles shippam. Tá na cara que eles shippam. Gente do céu, tem até uma entrevista que a Mimi, ela tá falando que prefere, né, que ela é do time Oates e Ruby. Ela nem cogita ser do time Oates e Maeve. Tanto que nessa entrevista, o ator que interpreta o Anwar, que é amigo da Ruby, ele acaba falando que é do time Oates e Maeve. E nesse mesmo momento ela fala, cara, eu tô bem aqui, pelo amor de Deus. E ela acha um absurdo que ele fala. Se os atores shippam, eu shippo. A história é incrível, a história seria diferente, a história seria engraçada, dá pra trabalhar muita coisa, eu já falei isso 500 vezes, então eu vou encerrar esse vídeo, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like que me ajuda bastante, comenta aqui embaixo qual que é o seu time, se você também gosta de Oates e Ruby, ou se você gosta de Oates e Maeve, tá tudo bem, o importante é aceitar e respeitar a opinião da outra pessoa. Se você prefere outra coisa, problema seu! Essa é a minha opinião e eu super respeito se você prefere Oates e Maeve, e inclusive entendo muito, pois já shippei pra cacete, hoje em dia shippo só na amizade mesmo, tá? Nunca pensei que eu ia dizer isso na minha vida, gente. O que rolou? Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!